onde ele trazia um ensinamento muito profundo em práticas e em atitudes. Muitas das vezes práticas e atitudes exteriores que praticamos e pensamos que estamos agradando a Deus, porque aquilo é a prática do crente, porque aquilo todo crente faz. E eu falei: Senhor, essa palavra é essa palavra. Ele falou: comece nela que eu vou entregar as revelações. Quem está entendendo? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 7. Livro de Marcos 7. O título vai dizer: a tradição dos anciões. Marcos 7. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim: e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Reuniram-se em volta dele. Dele quem? Dele quem? 2. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Oh, Jesus. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando o que, igreja? Conservando o quê? Dos antigos. Não comem sem lavar as mãos. Quantas vezes? Muitas vezes. Até aí por enquanto. Olharam para Jesus e olharam para os discípulos e repreenderam. Falou: por que os seus discípulos não seguem atrás de? Quando o Senhor me deu essa palavra, falou ao meu espírito, falei: o Senhor, o que o Senhor vai nos ensinar? Ele falou: ministra que eu vou te entregar as revelações. E aí ele veio me trazendo muitas coisas. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que ela tem toda a aparência de um cristão. Ela segue todas as tradições, mas o coração dela está distante de Deus. Mesmo e principalmente dentro da... E ali o Senhor vinha falando: filho, aqueles que zelavam pela tradição, corrigiram os discípulos. Porém, eles zelavam pela prática exterior, pela tradição, mas o coração deles não estavam no centro da vontade de quem? De Deus. O que tem a ver com a minha vida, apóstolo? Não, você se preocupa no que vão pensar, no que vão falar. Você tenta transmitir o cristão valoroso. Mas o que Deus recebe não é somente o que nós demonstramos ou exteriormente o que nós demonstramos para os demais. O que Deus recebe verdadeiramente é as intenções do meu e do seu coração. O que Deus responde não é o que nós tentamos transmitir para as demais pessoas olhar e falar: meu Deus, ali é um cristão verdadeiro, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Por muitas vezes atrás disso, essa pessoa está traindo honra, que é honra. Vou começar do exemplo. Nossa, como o apóstolo prega, como o homem ele toca, o levita toca, como as irmãs louvam. Será que o coração de verdade está alicerçado com Cristo? Porque todas as coisas exteriores que fazemos com o físico, isso também é uma tradição. E o que Jesus quis ensinar? Não esqueça do início, no 7:1 está dizendo assim, ó, lá no comecinho: reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Ou seja, reuniram em volta de Jesus, não para abrir o coração e aprender, mas sim para procurar erros, para procurar defeitos, para procurar falhas, para procurar ver o que estava fora da tradição. Não se reuniram para aprender, se reuniram para questionar. Então muitas das vezes a irmã, nossa, a irmã ali, você olha e fala: ali é a cristã perfeita. Quando ela abre a boca, não é nada daquilo que às vezes você julga pela pá.
Olha só o que o Senhor está nos ensinando. Se eu e você, de verdade, entregar o coração a Deus, é dele que vai vir as revelações e as verdadeiras direções. Não uma prática, não uma tradição, não hoje eu preciso. Um exemplo, o domingo. Temos que ir ao culto no domingo, sim ou não? Temos que ir ao culto, um exemplo, nós, na segunda, na quinta, eu tenho que ir ao culto. Está se transformando uma tradição. Se nada estiver mudando dentro de você, se os seus pensamentos, se o seu comportamento não for transformado, se você não vê os frutos na sua vida espiritual, está virando o quê? Um religioso. E nem percebeu. Vou te dar um exemplo. Tenho que ir para o monte. Tenho que ir para o monte. Eu tenho que ir para o vale. Não. Tem que obedecer. Não é um monte, não é o vale. Não é sinônimo de santidade. É de que maneira eu e você estamos adorando a Deus. Qual é a intenção de coração que você entrou aqui hoje? Com qual intenção de coração? Como que você está diante de Deus? Não como você quer se apresentar diante dos irmãos, mas como que você está, o seu coração, o seu comportamento diante da palavra e da direção do Espírito Santo, como é que você está agindo? Porque não adianta transmitir para as demais pessoas aquilo que não é verdade dentro de você. Porque quando quer ensinar algo que não é verdadeiro dentro de você, você se torna um falso profeta. E desse tal, nada que sai da boca dele produz nada. Porque ele fala algo que não é verdadeiro primeiro dentro dele. Algo que primeiro ele não pratica. Então, olha só o que está escrito no 5. Depois perguntaram-lhe aos fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição de quem? Dos antigos. Mas comem com as mãos por lavar. Mas comem, ou seja, eles comem com a mão suja. Por que eles não obedecem, não trazem a tradição dos antigos? Olha o 6. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Então não adianta ficar: Senhor Jesus, Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, Senhor. Espera aí, está disposto a nascer de novo? Está disposto a obedecer às direções da palavra e do Espírito? Está disposto a renunciar ao seu eu, pegar todo o eu e lançar fora dos seus caminhos da sua vida? Está disposto a praticar pelo Espírito coisas novas, a exercitar para poder ter uma vida de santidade? Mas o que pensam, resumidamente, o que acham? O que pensam? Não, vou buscar o Senhor, eu vou ouvir a palavra, e Deus vai mudar a minha história, Deus vai me ajudar. Claro, Deus, diga assim: Deus está comigo. Diga assim: Deus está comigo em todo o tempo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você está com Ele? Ele está comigo, com você. Mas será que verdadeiramente nós estamos com Ele? Porque aquele que está com o Senhor em todo o tempo, ele não questiona, ele obedece, ele pratica. Ele não muda a conduta. Ele entrega verdadeiramente todas as intenções do coração e fala: Senhor, conduz o meu coração segundo a tua palavra e o teu Espírito. A única vontade daquele que quer nascer de novo, de ter um novo coração, é que a briga dele é com ele mesmo. Ele mata o seu próprio eu para nascer verdadeiramente do Espírito. E o que eu vejo? Aqueles que de verdade morrem para as próprias vontades e nascem para a vontade de Jesus, para a vontade de Deus, ele descobre na caminhada o quanto é bom e o quanto ele já deveria ter feito isso. Porque tudo que ele fez dele mesmo só deu errado.
Então veja bem o que Jesus quis ensinar. Tem pessoas que você está falando assim, a direção é essa. A direção é essa. Ela ouve, mas ela não para. Ela ouve, mas ela não obedece. Mas se você olhar exteriormente, você vai falar, meu Deus, ali é um irmão de oração. Ali é uma irmã. Muitas vezes está te observando. Suas práticas, seus pensamentos, seu comportamento, suas vestes. Muitas vezes ela está olhando esteticamente. Mas o coração está distante de quem? De Deus. E qual é a verdade? Deixa eu te falar algo. Todos nós temos acesso, o véu foi rasgado. Mas eu só consigo acessar a vontade de Deus para a minha vida quando eu entrego verdadeiramente o meu coração e todas as intenções do meu coração. Eu só consigo acessar. Hoje, orando a Deus à tarde e o Senhor me dando algumas palavras, visitando o meu espírito e me ensinando algo para mim. O que Ele permitiu, eu vou compartilhar. E o que eu resumidamente, vou resumir, o que eu aprendi de verdade. Se eu entrego o meu coração, as intenções do meu coração a Deus, é Ele que gera em mim tudo aquilo que eu preciso, principalmente, e tudo aquilo que eu necessito. E deixa eu te falar, quando você fala, meu Deus, mas por que eu estou orando a respeito disso? Ele fala, porque isso você necessita. E aí você começa a aprender, falar, verdadeiramente eu não tinha pensado nisso, mas tinha pensado em outras coisas. Aí quando você entrega as intenções do coração para Ele, entrega, fala, Senhor, conduz o meu coração. Me faz, Senhor, pelo Teu Espírito nós sermos um só. De verdade, o seu comportamento com você mesmo começa a mudar. Porque você começa a andar segundo os pensamentos do que Deus tem para você. Não do que pensam, não do que acham ao teu respeito. E quando você começa a andar segundo os pensamentos que o Espírito Santo de Deus conduz no seu espírito, o céu literalmente se abre. E você fala assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Tudo que Deus tem para a tua vida está diante de você. Está diante de você. E ali, e mediante muitos ensinamentos, o Senhor falava assim, filho, a palavra, toda palavra liberada, toda palavra lançada com fé e um coração verdadeiro, ela se manifesta. Essa palavra não voltará vazia. E eu estou vivendo isso assim, todos os dias. O que eu quero que você entenda? Você está aí procurando situações, mudança em muitas coisas, e a mudança está dentro de você. Está dentro de você. Então veja bem, os fariseus e os escribas cobraram automaticamente do mestre, que era Jesus, e também corrigiram, repreenderam, a Bíblia está dizendo, os discípulos. Por que seus discípulos, por que eles comem com a mão suja? Jesus olhou e falou assim, tem muitos com a prática, bonito por fora, bela aparência, sepulcro encaiado por dentro. Só busca aquilo que convém, só interesse. Pode rodar, pode profetizar, pode, pelo menos eu penso assim, por que as pessoas, ela mesma não olha para dentro dela e fala assim, Senhor, eu não vou conseguir mudar, arrancar isso dentro de mim, mas me ajuda. Essa oração, se você fizer com um coração verdadeiro, sua vida muda. Porque você está pedindo ajuda para quem pode resolver, para quem vai acessar o seu coração e vai mudar, vai programar segundo o céu. Ou seja, verdadeiramente, quando nós entregamos nosso coração a Cristo, nós começamos a viver o céu na terra. Pai nosso que estais, venha a nós o céu. Por que o reino dele vem sobre muitos e muitos não obedecem? Seja feita a sua aqui na terra, nessa terra, assim como é na onde? Aí ora o Pai Nosso, vai dormir, acha que está tudo bem, não está tudo bem. Se você está fora da direção da palavra, você atraiu para a tua vida naquela noite condenação. Deixa para outro dia, eu falo a respeito do Pai Nosso. Aí tem muitos que oram Pai Nosso e continuam numa vida de pecado. E acham que está tudo bem. Já orei, já rezei, já orei, vou dormir. Deixa eu te falar. Orou sem entender? Perdoa os meus pecados, assim como tem perdoado os meus devedores. Vai. Naquele dia, era para ter liberado um perdão, não liberou. Naquele dia era para ter feito o bem e não fez. Aquele que deixa de fazer o bem, podendo fazer e não faz, já pecou. Mas no final da noite,
Vou agradecer o Senhor, Pai Nosso. E trouxe condenação. Meus filhos sofrem por falta de quê? Conhecer o que? A igreja? A palavra. O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor está dizendo? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. O que é entregar os caminhos? É andar segundo a direção do Espírito. É entregar as minhas intenções, todas as intenções, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que eu penso que eu tenho controle, eu devo entregar ao Senhor. E do Senhor vai vir as verdadeiras A Bíblia está dizendo, vou repetir o 6, Marcos 6. Ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós. Aí Jesus falou assim: seus hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o quê? Mas o seu coração está na onde? Longe. Ou seja, palavras bonitas, uma oratória maravilhosa. Meu Deus, depois de uma palavra dessa nessa oração, minha vida muda. Só ensaiar no chuveiro, que você vai orar maravilhosamente bem. A diferença é que não vai sair do teto do seu banheiro. Fica ensaiando as palavras. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, papapá. Não vai passar do teto da igreja. E quando se depara com um demônio, em vez do demônio fugir, foge ele que se diz que é crente. Por quê? Honra o Senhor com os lábios, mas não entregou o coração. Diga assim: Senhor, me dá um novo. O quê? Um novo coração. Eu e você precisamos pedir ao Senhor um novo coração. As bênçãos não estão distantes, o que Deus tem para você não está distante. E hoje, depois de tudo que eu aprendi no particular, eu falei: Senhor, obrigado. Pena que Ele entregou para mim, não posso transmitir. Agora ainda não, quem sabe. A respeito de tudo, espiritual, financeiro, de tudo. Hoje Ele me deu uma aula. E falou: filho, está tudo aqui. Está tudo aqui. Saúde, prosperidade, financeiro, sentimental, está tudo aqui. E hoje Ele falou: esse é o caminho. Mas como que eu vou te entregar algo que Ele não... Primeiro, Ele não pediu para passar. E segundo, que primeiro Ele quer o meu e o seu coração. Se eu e você entregar verdadeiramente, pela palavra, as intenções: Senhor, me dá um novo coração. Você vai... Deixa eu te falar algo. Ele vai limpar o teu caminho de sofrimento, Ele vai afastar. Vai ter momentos de aflições? Vai, porque a Bíblia diz, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom. Não quer dizer que você não vai sofrer aflições momentâneas. Vai ter, mas a vitória vai ser constante. Quem crê nisso? Por quê? Porque o coração vai ser entregue ao Senhor. Eu vejo pessoas com a aparência de quem está viva, mas está morta. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, veja bem. O Senhor não quer ver eu e você andar e praticar por aparência. O Senhor quer ver eu e você manifestar a prática da sua palavra. Como que eu vou transmitir a vontade de Deus, o amor de Deus, se o meu coração não está entregue para Ele verdadeira? Como que eu vou transmitir a palavra de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, se verdadeiramente eu sou uma coisa perante a igreja, o altar, os cristãos, os meus irmãos em Cristo, mas no meu particular, nas minhas decisões, eu sou outra coisa? Esse tal de Deus não recebe coisa alguma, porque a fé dele é semelhante à onda do mar. Está lá em Tiago. Ele não tem uma postura constante, ele não tem uma doutrina espiritual. Por que nós nos sentimos bem quando viemos à igreja? Porque a Bíblia se cumpre. Vinde a mim todos os que estão o quê? Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso aí acontece no espírito. Eu e você entramos cheio de pensamentos, sentimentos, carregados de informações no coração, e de repente a gente sai aliviado. A gente sai mais leve, sim ou não? Porque se cumpre a palavra de Deus. Não é o ministro, pode ser uma criança pregando. Não é quem está pregando, não é quem está com o microfone. A partir da hora que você vem com a intenção correta, eu preciso de viver algo novo, eu preciso buscar em Deus o que Ele tem para mim. Então, quando você vem com a intenção correta, não é o pregador, mas é a palavra de Deus que se manifesta. Vinde a mim. Então você não veio, você veio até Cristo.
Mas você veio na sinagoga, na igreja, na casa do Senhor. Então o que que Jesus falou para aquele povo? Vocês estão me buscando, vocês me honram com palavras eloquentes, bonitas, mas o coração vocês não entregaram para mim. Ou seja, ele não tem acesso ao coração de muitos que falam no nome dele. Por isso que muitos falam de Cristo, mas não conhecem ele. Fala de Cristo, é que eu já falei diversas vezes. Todas as qualidades que a gente consegue pronunciar, que a gente consegue alcançar, de boa, todas as ótimas qualidades vêm de Deus, vêm de Jesus. Então falar de Jesus é a coisa mais fácil que tem. Você vai ficar diversos momentos pregando para alguém, falando a respeito de Cristo. O difícil é obedecer aquilo que ele tem. Então veja bem, olha só o que está escrito no 14, vou adiantar, no 14. Vai lá no 14. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos. E depois Jesus falou o quê? Compreende? Primeiro ele pediu assim: entrega os seus ouvidos. E depois entenda o que eu estou falando. Olha a sequência. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é, que contamina quem? Não é o que entra, mas é o que? Nada há, olha o que a Bíblia está dizendo. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina. 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. 17. Depois, quando deixou a multidão, entrou em uma casa. Os seus discípulos o interrogavam acerca desta. Senhor, ou seja, parábola é o mesmo que uma história. Senhor, qual é aquela história? O que o Senhor quis dizer com aquela história? Que não é o que entra, que contamina, mas é o que sai. Nós não entendemos. Os discípulos de Jesus, depois de Jesus, interrogavam ele. O Senhor falou ali, mas nós não entendemos. O Senhor falou que não é o que comemos, não é o que entra, mas o que sai. Põe no próximo. Aí Jesus diz assim, ó, e ele disse assim: também vos estáis sem entendimento. Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. Olha lá. E ele lhe disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Ou seja, eu pronunciei, eu ensinei lá e vocês também não entendem? O que Jesus quis dizer com essa pergunta para os discípulos? O coração de vocês também estão longe. O coração de vocês naquele momento também estava segue. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as. Jesus estava falando do alimento. Olha lá. Jesus falou: vocês estão olhando para o alimento, mas o que eu estou falando é do coração. É do coração. Jesus falou assim: eu estou dando a direção para vocês, vocês têm que guardar o coração. Você viu que Jesus fez uma pergunta para eles? Vocês também não entenderam o que eu falei? Basicamente é assim. Você depois ouvir a palavra de Deus, com que intenção de coração você vai orar? Você vai olhar para a sua vida. Para a sua vida, não para a vida dos outros. Com que intenção de coração você vai olhar para você e vai dizer assim: Senhor, faz em mim a sua vontade? Quem tem fé para isso? O nascer de novo é entregar todas as nossas vontades ao Senhor e pedir para Ele conduzir os resultados, todos os resultados da nossa. Por isso que a Bíblia diz: tudo posso, mas nem tudo. Mas você pode todas as coisas. Mas aquilo que não convém a quem? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Então tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aquilo que não me convém, aquilo que não agrada ao ser, aquilo que não agrada a Jesus, eu não vou praticar. Isso é uma decisão minha, disciplina minha. E cada um tem que ter a sua disciplina na sua vida espiritual. Senão você não cresce. Senão se torna vir para a igreja uma tradição. Aí muitos vão esperar algo de você, aonde o seu coração não está. Peraí, mas você não está na igreja todo dia? Não, estou na igreja, mas eu não me tornei a igreja. Então você está participando de uma tradição, mas não pratica o que é liberado.
Porque não entra no seu coração, olha lá. O que Jesus estava dizendo ali? Ele está dizendo, os fariseus e os escribas, está dizendo que tem que lavar a mão, mas o que você come não contamina o seu coração. O que Jesus disse? O que Jesus quis dizer na história? Você tem que se preocupar verdadeiramente em guardar o seu, para que o seu coração não seja contaminado, porque se o seu coração for contaminado, aí está tudo perdido. Não adianta ser saudável com o coração contaminado, cheio de saúde para praticar o pecado. Que glória tem de Deus isso? Entendeu o que Jesus está falando? Nós temos que entregar tudo para o Senhor, corpo, alma e espírito. Aí sim, quando você entrega corpo, alma e espírito, você fala assim: eu preciso me policiar nas minhas alimentações, fazer exercício, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aí você está se posicionando com a intenção de coração de fé, não por estética, mas sim por para um propósito de quem? De Deus. Eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu preciso ir muito mais além com o Espírito Santo, com Jesus, anunciar o reino de Deus. Então você está zelando por algo que Deus te deu para um grande propósito, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu falo, Senhor. Põe lá para mim, por favor, em Marcos capítulo 7, versículo 2. Marcos 7, 2. Porque não entra no seu coração. Marcos 7, 2, isso. E vendo que alguns dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras. E vendo que alguns dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Põe no próximo, no 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando o quê? Tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas. Então eles lavavam as mãos muitas. Quem lembra do casamento? Que faltou o que no casamento? Vinho. E Jesus mandou encher o quê? Encher o quê? Não. Encher as águas não. Jesus mandou encher o quê? As talhas. Para que servia as talhas? Para eles lavarem as mãos. Eles iam lá, pegava e se lavava muitas vezes as mãos e os pés. Jesus falou: vai lá e enche aquelas talhas de águas. E as águas foi transformada aí. Essa era a tradição. Põe no próximo, no 5. Põe lá no 5. 7:5. Depois perguntaram-lhe aos fariseus e os seus escribas: por que andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Novamente, sempre indagando Jesus. Sempre indagando Jesus. Vai lá em Mateus 15, rapidinho, Mateus 15, 18. Mateus 15, 18. Repassamos, sim ou não? Houve uma cobrança constantemente, sim ou não? Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede da onde? Mas o que sai da boca. Mas o que sai da boca procede da onde? E isso contamina o quê? Obrigado, Jesus. O que sai da boca, ele vem da onde? Do coração. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está. Eu profetizo que você vai estar cheio de Jesus. Quem crê nisso? E eu profetizo que as palavras que nós estamos meditando, que eu estou sendo só voz aqui. Eu sou só a voz, porque quem conduz é o Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu sou só a voz daquele que fala em silêncio, daquele que fala no Espírito, daqueles que andam no Espírito. Eu sou só a voz dele aqui. Mas deixa eu te falar algo. A Bíblia está dizendo: mas o que sai da boca procede do coração. E isso é o que contamina. Ele está falando ainda: você tem que guardar o teu coração para que o teu coração não esteja contaminado. É igual você chega na vida da pessoa, você vê uma vida, um futuro pelo Espírito. Um futuro abençoado. Você vê tudo de bom na vida da pessoa. Mas a própria pessoa não consegue enxergar. Por que ela não consegue?
Porque o coração e as intenções do coração está distante da direção da palavra e do Espírito. Você olha para a pessoa, você fala assim: tem tudo para ser feliz, tem tudo para prosperar. Mas por que ela mesma não conhece? Ela mesma não vê isso nela. Estou falando quem olha pelo Espírito. Aí você chega para conversar com ela, ela só fala coisas negativas. A boca fala que o coração está o quê? Se ela está pronunciando coisas negativas, como é que está o coração dela? Como é que está o coração dela? Aí você pode profetizar na vida dela, você pode orar, você pode declarar. Mas primeiro ela tem que entregar as intenções do coração, para que a vida venha a ser mudada. Senão na hora que ela se afastar de você, ela vai começar a praticar as mesmas práticas. Vai começar a liberar primeiramente na vida dela, nos pensamentos, não nos caminhos dela, os pensamentos porque ela não entregou ainda as intenções do coração. Põe no 19. Porque do coração procede os maus o quê? Os maus o quê? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aqui as práticas dos maus pensar. Olha lá, as práticas. Põe no 20. São essas coisas que contaminam o quê? O homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está dizendo assim: vocês têm que se preocupar com as práticas que vocês estão fazendo. Jesus quis dizer para os fariseus, para os escribas: vocês estão todo dia na sinagoga, todo dia abrindo a Bíblia, a palavra, a Torá, pergaminho, todo dia vocês estão anunciando, com a boca, mas o coração está longe. É a mesma coisa quando você chega perto de um falso profeta, ele profetiza tudo e não acontece. Aí as pessoas que não têm discernimento pelo Espírito falam assim: meu Deus, mas Deus falou, por que não aconteceu? É que primeiro que você não orou, você tem que pedir discernimento de Espírito, para ver se aquele Espírito está falando com você vem de Deus. E segundo que você tem que ser espiritual, porque quando Deus enviar um profeta para falar com você, Deus só está trazendo a confirmação daquilo que Ele já falou no seu coração. Porque tudo que Deus faz, Ele confirma. Quem está entendendo? Então quando Deus vem te entregar algo, é porque Ele já falou antes. Ou tentou falar por diversas vezes com o seu espírito. Mas devido à intenção do coração estar distante, não entendeu. Então quando o profeta vem entregar algo, por isso que a Bíblia diz: examinai a profecia, não o profeta, para ver se a profecia está de acordo com a sua vida. Se a profecia está de acordo com as intenções do seu, diante de... Por que tem muitos morrendo? Fica atrás de revelação. Aí ouve qualquer coisa, come qualquer coisa e se torna qualquer um. Mas vai ter a aparência de crente. Vai ter a postura de crente. Porque segue uma tradição, não Jesus. Muito bonito esteticamente. Você é pouco encaiado. Não tem autoridade com nada. O demônio entra e sai na vida, faz o que quer, na hora que quer, e essa pessoa não tem autoridade. Por que não tem autoridade? Porque o coração está distante da verdade de Deus. Pratica o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E quando der errado, fala: Senhor, mas eu orei, mas eu pedi. Não orou coisa nenhuma. E se orou, se pediu uma direção, não esperou a resposta. Diga: a oração é uma conversa. Quando você ora é uma conversa. Espera aí, como que eu vou conversar aqui com o levita? Ele fala e eu falo, ele fala e eu falo. Vai ter diálogo nisso? Então você entra no teu quarto, fecha a porta, a Bíblia diz, e você intenciona no teu coração, não fala nada, que a Bíblia diz: e eu falarei contigo. Então quando você entrar no quarto, coloca um fundo, se possível for, e ali você fica quieto, de pé, de joelho, não interessa a posição do teu corpo, o que interessa é a intenção do seu coração. E ali você fica deitado, de pé, sentado, de joelho. Senhor, fala comigo. E espera a direção dele. E ele vai visitar o seu espírito. E o Espírito Santo de Deus, que habita, eu profetizo, que habita em você, vai te dar as direções e as estratégias corretas. Quem está entendendo?
E aí sim, quando você estiver no monte, no vale, na igreja, e Deus levantar alguém para te entregar uma revelação, vai vir de acordo, vai vir completando aquela revelação que você recebeu lá no seu particular com Deus. Quem está entendendo? E aí Deus vai confirmar, por quê? Porque você ouviu e não pronunciou, não falou nada para mim. E o que o demônio não ouve, ele não atrapalha. Por isso que orar em espírito. Eis que estou à procura, a Bíblia diz, dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em... Por isso que o Senhor deu para alguns. Jesus veio e vos batizou com línguas estranhas, para que o demônio não entenda. A Bíblia diz que quem ora em espírito, quem fala em línguas, fala direto com e edifica a si mesmo. Então, quando eu quero edificar o meu espírito, quando eu quero estar sensível a Deus, jejum, oração e muita oração em língua. Rastobia, Shemem de las teriam de rasoia, Stimiam doramia sekiamam de rabia, Sterramom de camam de soriamácia, Steiomam de camácia. E aí ele vai me edificando. Você não entende nada, mas Deus entende. E aí Deus vai respondendo no meu espírito. Por isso a oração em línguas. Por isso que é Jesus que batiza com fogo e no Espírito. Por isso que o racional, ele quer entender. Mas o que ele está falando? Ele quer entender, não vai entender. Porque o nome já diz biblicamente, línguas estranhas. Então só quem vai entender é para quem você entregou o seu. Só quem vai entender é para quem você está conectado. Se você estiver conectado com o Espírito Santo de Deus. E tem mais. Se você tiver prática de orar em estranhas, você não precisa de um microfone, você não precisa rodar, pular. Se você estiver dirigindo, quantas vezes eu viajo? Calma, fecho o olho, às vezes. Quando eu não estou dirigindo, calma. E estou orando, quando penso que não, já cheguei no destino. Porque você entra, diga, o Caio me fez essa pergunta. Você entra no Kairos, diga no Kairos. Diga Kairos, é o tempo de Deus. E a preocupação muitas vezes está no crono, no seu tempo. Meu Deus, isso e aquilo. Quando você entra no tempo de Deus, daqui a pouco as coisas já estão acontecendo. Porque você está pelo Espírito. O Espírito não cansa. Por isso que quando você se reúne com pessoas que têm um coração voltado a Cristo, o relógio quebra. Você fica 5, 10 horas, 12 horas. E você não sente fome, nem sede, nem vontade de ir embora. Porque você começa a viver o céu na terra. Quando você pensa que não, meu Deus, eu vim aqui só dar um oi. Já é 2 horas da manhã. Porque está todos no mesmo Espírito. Nas mesmas intenções de orar. Eu vou liberar uma palavra aqui, eu não sei, mas o Espírito Santo está falando no meu espírito, essa palavra. São as próprias pessoas que procuram o caminho de derrota e de tristeza. Porque o que Deus tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável, quem está entendendo? São as próprias pessoas que procuram para si caminhos de perturbações. Porque não tem intimidade com o céu. E o mais interessante, vou falar do que eu faço, do que eu vivo. Aí a pessoa está numa vida desgovernada, fora totalmente da direção de Deus. Aí busca o Senhor como é rico. A Bíblia vai dizer que Deus é rico em misericórdia. A Bíblia diz isso. Aí Deus, como é rico em misericórdia, Ele fala, vou mudar os seus caminhos. Quando Deus começa a mudar a vida, os caminhos, Deus começa a arrancar a tristeza, a angústia, começa a mudar. Para que aquele coração verdadeiramente venha servir Ele em espírito e em verdade, ele se afasta. Porque ele começa a viver algumas bênçãos pequenas e acha que já é o tudo de Deus. Estou falando de pessoas, como líder, eu apacento, e eu falo, Senhor, por que isso? Ele falou assim, calma, por que isso aí? Vai na minha Bíblia e começa a trazer os exemplos. Isso acontece. Porque não entenderam nada. Porque não entregaram verdadeiramente o corá.
mas sim estava passando pelo momento de aflição. Então só recebeu o refrigério e correu de volta. Voltou para as velhas práticas. A mesma coisa, você pega um animal, porco. Se você lavar, esfregar, limpar ele, deixar uma poça de lama assim, para onde que ele vai? Acabou, filho. É a essência dele. Aí a Bíblia diz assim: não dê pérolas aos... Vai no 12, Mateus 12, 33, vai lá. 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é o quê? A árvore é boa, o seu fruto é o quê? Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é o quê? Porque pelo fruto se conhece o quê? Quais são os frutos que vocês estão vivendo? Não precisa responder. Quais os frutos que você está colhendo? Diga assim: palavra tem poder. Diga assim: a minha palavra, com a intenção de coração correta, na direção de Deus, ela tem poder. Deixa eu te entregar algo. Profetiza para você. Olha para a tua vida. Declara para você primeiro. Olha para a tua vida e veja onde está a intenção do teu coração. Esquece quem está em tua volta. Olha para você. Se Jesus te chamar hoje, você morrer hoje, você vai morar na onde? Para onde você vai morar eternamente? Se Jesus te chamar agora, deixa eu dar um recado aqui. Todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, é a palavra do pastor? Do apóstolo? É a palavra da igreja, a doutrina da igreja? É a palavra de quem? Então deixa eu te dar um recado. Deus já não tem nenhum de nós aqui mais por inocente. Porque Ele está entregando a sua palavra. E a palavra de Deus no coração fiel e verdadeiro, ela tem poder. A palavra de Deus na vida daqueles que desejam entregar o coração, as intenções do coração, ela não volta vazia. Como está a tua vida? O que você quer viver de novo? Porque tudo que você está com expectativa, eu quero viver isso de novo. A Bíblia vai dizer que quem dá o sono é quem? A Bíblia diz: deitei e dormi, porque Deus sustentou. Então quem dá o sono é Deus. E quem dá os sonhos para mim, para você sonhar? É Deus. De quem é o querer e o realizar? De Deus. Tudo está no controle dele. O que Ele está dizendo? Entrega agora para mim o seu coração, as intenções do seu coração verdadeira, e eu vou te mostrar a minha vontade para a tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo? É Isaías. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, de mal. É os pensamentos que Deus tem. E por que tem muitas pessoas vivendo uma guerra interior e exterior? Porque ela não está vivendo segundo os pensamentos que Deus tem para ela. Aí o profeta entra na casa de Jessé, vê 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonitão, fortão. É esse, Senhor? O Senhor falou: não, é esse, não é nenhum desses aí. Pergunta para Jessé se ele tem mais algum filho. Eu tenho um pequenininho, está lá fora, está no meio do mato, aí apacentando os animais. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Quem que era ele? Quem que era ele? Aí Deus pegou e falou assim no coração de Samuel: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Ou seja, o homem vê a aparência, vê a estética. Eu vejo o coração. Eu vejo as intenções do coração. Não é o que você está vendo, Samuel. Você está vendo um homem forte, bonito. Não é nenhum desses 7. Ele tem mais um filho. Pergunta para ele: mas o outro é Davi, o sardento, pequeno, cuidando dos animais. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. O que é seu é seu. Quem está entendendo?
Vou profetizar, o que é seu ninguém vai pôr a mão. O que é seu, o que é a vontade de Deus para a sua vida, ninguém vai desfrutar, ninguém vai tocar, ninguém vai se alimentar, ninguém vai tocar primeiro do que você. O que é seu, o Senhor está dizendo. Mas deixa Ele conduzir o teu coração, os teus pensamentos e toda a intenção do teu coração. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Pede para o Senhor hoje um novo coração. Fala para Ele que faça em mim a tua vontade, Senhor, a tua vontade. Enquanto porventura eu e você colocar as nossas vontades na frente, vai continuar dando errado. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, não tem problema. Você pode ser bom para os outros, mas você está sendo mal para você mesmo. Você está sendo mal para você mesmo, porque não está fazendo a vontade do Pai. Põe no 34. Jesus ele é bem direto, por isso que eu amo Jesus. Raça de víboras, podeis vós dizer boas coisas sendo o quê? Tem pessoas que é mal, mas quer profetizar coisas. No meio do caminho ela vai falar algo amargado, porque está no coração. Nossa, ela chega, olha uma bênção sua, uma conquista sua, ou algo que você compartilhou, ela quer demonstrar que se alegrou, mas já reflete uma inveja imediata. E você sente, se você for espiritual. Ela quer demonstrar para mim, para você, que ela se alegrou, e você vai lá na sua inocência e compartilha. A conquista, tal, né? Suei, trabalhei, não sei o que, qualquer coisa que for, ou um curso, ou uma porta que se abriu de emprego, qualquer coisa. Uma conquista, você vai lá com o coração feliz, sim ou não? Aí a pessoa se alegra com você momentânea. Depois você vai embora, você fica pensando, fala, meu Deus, eu compartilhei ali com tanta alegria, com tanta simplicidade. Eu senti algo diferente daquela pessoa. Vou deixar o alicerce para vocês. Vigie com o que você fala. E com qual intenção você está orando e buscando a Deus. Se você começar a vigiar, Ele vai te entregar grandes revelações e haverá grandes resultados na tua vida. Vigie no que você fala e de que maneira você age. Se eu posso falar de tudo que Deus me deu nessa tarde em oração, a respeito de tudo, Ele enfatizou o financeiro, com diversas bases bíblicas e muitas revelações. Eu vou te dar um alicerce. As intenções do teu coração muda tudo. Vou te dar só o alicerce. Se você posicionar o teu coração no centro da vontade de Deus, você vai descobrir que você nunca foi pobre. Nunca foi. Nunca. Mas muitos não adianta você entregar o ouro para quem não está preparado a administrar. Né? É igual alguns que recebem a bênção de Deus, daqui a pouco está nas redes sociais glorificando o Satanás. Mas que as bênçãos vêm do céu, então o coração fora da direção de Deus, esse tal não prospera. Quem está entendendo? Como assim, apóstolo? Mas eu vejo tantas pessoas que não honram a Deus. Deixa eu te falar, a Bíblia diz, não se indigne por causa dos malfeitores. Porque as pessoas ficam indignadas. Senhor, eu obedeço, eu sou dizimista, ofertante, eu abençoo, estou na obra, eu estou passando por isso. Olha lá, nem serve a Deus e está prosperando, abençoando. A Bíblia diz, não fique indignado por causa dos malfeitores, porque logo eles são ceifados. Aquele é só o momento dele. E eu e você não, estamos produzindo riqueza no céu. Não a juntar tesouro onde o ladrão rouba e a traça come, mas a juntar tesouro porque lá é para a vida eterna. Quem está entendendo? Se eu entrasse, se Deus permitisse entrar, é que eu prego pelo Espírito. O emocionado já queria entrar. Se fosse o emocionado aqui, já queria derramar para vocês o que Deus deu. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala o quê? A boca. Ou seja, tudo que está na tua boca vem do seu. Quando pensa que não, você soltou. Aí depois tem coisas que você fala assim, eu não devia ter falado. Mas isso já estava no Corá.
Então coloque o teu coração nas mãos do Senhor. E você vai ver o que a sua boca vai pronunciar a partir de hoje. Primeiro que se você colocar as intenções do teu coração verdadeiramente em Deus, você não vai começar a fazer nada no emocionalismo. Deus não trabalha com emocionada. Deus não trabalha na emoção, Ele trabalha na razão. E aquele que anda pela palavra, ele anda pela fé. Meu Deus. Diga assim, o novo coração. Põe Lucas 6,45. Lucas 6,45. Calma que eu já estou findando. Quem está aprendendo com o Espírito Santo de Deus? Lucas 6,45. Olha lá, ó. O homem bom do tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do tesouro do seu coração tira o quê? O mal. Porque da abundância do seu coração fala o quê? Do que está cheio o coração fala o quê? Do que você anda falando? Por que eu repreendo muitos? Só fala coisas negativas. Porque Deus quer mudar o meio seu. E se você não mudar, não zelar, se for para falar coisas negativas contra a tua vida, fica quieto. Como a bispa já ensinou, faz jejum de palavra. Faz jejum de palavra. Se for para falar coisas negativas a respeito do que você está vivendo, fica quieto. Porque se você falar coisas negativas ao teu respeito, na tua vida, na conduta do que você está vivendo, do que você está passando, você está alimentando o espírito má. Peraí, você já sabe o que você está enfrentando. Olha com os olhos proféticos, com o coração profético. Aquela situação, seus olhos aí impor. Aí você olha para a situação e fala assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí você olha para aquela situação e fala assim: eu esperei com paciência no Senhor. Salmos 40. E Ele me ouve. Olha para a situação que você está vivendo. Ainda que vem pessoas e falam assim: não, mas aconteceu isso com a minha avó, aconteceu com a minha tia, ó, vai acontecer com você também. Se for da tua família, repreende. Fala assim, ó, espírito familiar, eu te repreendo da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Que é um espírito que vem de geração em gerar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, ele morreu, ele não vai mais a partir da tua vida. Mas para isso você tem que liberar uma pá com a intenção de coração correta, na direção do céu. Põe no 46. E por que me chamais Senhor? Olha só para alguns aí, que a gente conhece, que não seja você. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem muitos dizendo, Senhor, Senhor. Aí o Senhor fala, você está me chamando, mas quando eu te falo, quando eu te dou a direção, você não para, você continua fazendo a sua vontade. O demônio quer que você faça a vontade dele, sim ou não? Sim ou não? Não. Primeiro começa fazendo a sua vontade. Porque se você fizer a sua vontade, você já está fazendo a vontade dele. Venha a nós o seu, seja feita a sua, mas você quer fazer a sua. Pegou, né? Quando nós fazemos as nossas vontades, não estamos fazendo a vontade de, está fazendo a sua. A vontade de Deus vai requerer renúncia, compromisso, disciplina, responsabilidade e muita dedicação. Essa é a vontade de Deus. Para que eu e você possa viver o céu na... Jesus lá no último dia, Senhor, se tu quiseres, se tu podes, passa de mim esse cálice. Rapidamente Jesus se posicionou, disciplinado. Ele entendeu que ele estava ali em forma de homem, mas fazendo a vontade do... Ele falou assim, mas que em tudo seja feita a tua vontade. Ele tentou ainda, ele pediu para Deus, porque o pesado meu e teu e dessa humanidade era pesado, ficou pesado o fardo nas costas dele.
A Bíblia vai dizer que Jesus levou todas as dores e todas as enfermidades. E tem crente que você ora repreendendo a enfermidade que o demônio colocou. O que você tem, irmã? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Os demônios falam assim, eu tenho que passar, porque está me chamando. Aí ele volta tudo. Você acaba de expulsar, você acaba de orar. O que você tem, irmã? Eu tenho isso, a minha dor de cabeça, o meu câncer. Aí o demônio fala, ela está me chamando, eu tenho que voltar. Porque não sabe pronunciar no reino do ex. Verbaliza lindo aos homens. Tem um português eloquente. Mas no mundo espiritual é um analfabeto. Só libera palavras negar. Contra si. Acorda de manhã. Os primeiros 5 segundos da tua vida. Você já tem que entregar a Deus. Senão você vai ser roubado depois. Abre os olhos, Senhor. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, o meu dia em tuas mãos. Senão depois você vai ser roubado. Diga assim, como? Diga como? Para alguns vai falar assim, hoje tem a fatura do cartão, tem o aluguel, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Daqui a pouco você fala, meu Deus, tem muita coisa para pagar. Já foi roubado. Que já levantou falando coisas, negar, já amaldiçoou o dia. Já abriu um alegar ali. Agora, se você andar no Espírito, abrir os olhos, é mais uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Todos os, abrir os olhos e falar, Senhor, obrigado. Eu entrego para o Senhor a minha saúde, a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas finanças. Eu entrego a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. E obrigado pelas vitórias do dia de hoje. Acabou, você já consagrou o seu dia. Senhor, que os anjos, dá ordem aos seus anjos hoje que eu tenho algumas providências a honrar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. A Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor trabalham a favor daqueles que hão de herdar salvar. Você entendeu ou não? Tem um anjo que guarda, tem um anjo que trabalha. Você não entendeu, né? No mundo espiritual. Tem muitos que não entendeu ainda. Aí você ora assim, pega a pastora a chave. Senhor, a Bíblia diz que Deus é Deus que dá ordem aos seus. Então não é nós. Senhor, dá ordem aos seus anjos, aqueles que trabalham. Eu preciso hoje aí que o céu se movimenta. Eu preciso de uma providência. Quem está entendendo? Aí os anjos que trabalham, segundo a sua orar, tudo que pedires em oração, crendo. É Mateus ou é Marcos 21, 22? Põe aí para mim. Tem que estar na Bíblia. Se estiver na Bíblia, esquece. Aí quando você já pede com fé e crendo, o que você vai acontecer? Você vai viver. Achou? É Mateus, né? É Mateus. Mateus 21, 22, é isso? Se não estiver enganado. É Mateus 21, 22. O Espírito Santo me trouxe aqui agora. Olha lá. E tudo que pedires na onde? Crendo. O que vai acontecer? Tudo é tudo, igreja. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Quem crê que tem os anjos do Senhor a nosso favor? Espera aí, então você crê. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele ao meu, ao teu res. Espera aí, eu creio. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é o Senhor falando. E a Bíblia diz também que se eu pedir em oração, se eu crer, eu vou receber. Então acabou, tudo que eu pedir, eu crendo, Deus vai providenciar. Porque a intenção do meu coração está alicerçada no Espírito e na palavra. Por que o Espírito Santo de Deus muitas das vezes me chama para orar por pessoas aqui enfermas? Você acha que eu oro com qual intenção de coração? Crendo. Porque a palavra me garante que tudo que eu orar. Certa feita Jesus, meu Deus, e aqui eu encerro. Deus está me dando os trechos do que Ele me deu. Que é a prosperidade, se você pegar. Certa feita Jesus estava no barco. E veio uma tempestade. E o mar ficou revolto, sim ou não? E ali foram e fizeram o quê? Acordaram a quem?
Acordaram Jesus, sim ou não? Quando Jesus despertou, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Homens de pequena? Ô geração incrédula, até quando ficarei convosco? Mas veja bem, Jesus falou homem de pequena fé. Aí a Bíblia diz também assim, que se tiveres fé do tamanho de um grão de quê? Dirás a este? A Bíblia vai dizer que lá na figueira, Jesus olhou para a figueira e a amaldiçoou. E Jesus também fala a respeito da fé, sim ou não? E ele tem vários trechos. Deixa eu te falar algo. Sabe o que Jesus quis dizer para os seus discípulos? Deixa eu te entregar essa revelação. Jesus falou, vocês não entenderam. Vocês não precisam de muita fé. Tudo que pedires na oração, crendo, manifestando o quê? Vai acontecer o quê? Ó, vamos mudar o lado agora. Vamos lá. Só vou entrar nessa parte. Vamos mudar tudo, né? Então tudo que eu posso pedir, eu vou viver. Sim ou não? Sim ou não? Eu falo, Senhor. Então diga assim: eu rejeito. É uma oração. Diga: eu rejeito a escassez. Eu rejeito necessidade. Eu rejeito angústia. Diga: eu rejeito tristeza. Diga: eu estou orando. Eu rejeito todo impedimento na minha vida, na área da saúde, na área financeira, na área sentimental. Eu rejeito, eu rejeito toda seta maligna contra a minha oração. Diga assim: contra a minha vida. Diga: contra as intenções do meu coração. Diga: Pai, estou pedindo em oração, e eu creio. Diga assim: coisas novas está acontecendo. Diga: agora. Diga assim: agora. Agora. Diga: agora. Diga: todo espírito de perturbação vai embora dos meus caminhos, da minha vida. Diga: Pai, eu renuncio tudo que não vem de ti na minha vida. Diga: eu vou viver somente a tua vontade e o teu querer. Diga: minha oração é: me dá, Senhor, um novo coração. Um novo coração, em nome de Jesus. Espírito, olha o que o Senhor está dizendo para mim. Como que você vai pedir bênçãos se o teu coração não está preparado para administrar? Mas quando você pede um novo coração, Ele tira todo tipo de impedir e te dá um coração preparado para administrar as bênçãos, as riquezas, o novo tempo que Deus tem para você. Quem está entendendo? Primeiro você perde um coração, porque as outras coisas já estão liberadas. Ó, diga assim: Senhor, coloca agora 10 milhões na minha conta. Você tem coração para administrar isso? Não tem. Não tem. Por isso que os 10 não chegou. Agora na hora que ele fala assim: o que você quer? Pede o que tu queres. Senhor, me dá um novo coração para administrar todas as bênçãos que em ti já está liberada para mim. Acabou o sofrimento. Vou entrar na área sentimental. Aí Deus vai dar a esposa ou o esposo que você vai saber administrar e cuidar. Porque o seu coração está preparado. Aí Deus vai te dar, vai abrir os dons espirituais. Porque você não vai ser criança, menino. E você vai desfrutar dos dons espirituais. Porque o seu coração está preparado. E por aí vai.
Eu vi algo de um profeta hoje, de um senhor, dos Estados Unidos, deve ter uns 90 e poucos anos. Ele falou assim: coisa mais difícil é ficar pobre. Você vê o coração dele. Ele falou: é difícil ficar pobre. Eu falei: eu não sei como tem pessoas que conseguem. Aí foi na Bíblia: pobreza é maldito, e a maldição vem por causa daqueles que não obedecem, por causa daqueles que têm um coração corrompo, fora da direção de. Pena que eu não posso entregar tudo. Deus me fez ouvir e pegar as pérolas e falou assim: pratique, depois você ensine. Você vê, vai na contramão da mente carnal. Como é difícil, ele falou, como é difícil ficar pobre. Não dá. Ele falou: não tem como. Não tem como. Aí tem pessoas orando errado. Buscai em primeiro lugar o reino de e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Aí as pessoas com a intenção de coração errado estão buscando as demais e não vai receber. Porque as demais coisas que vêm da parte de Deus só podemos manter na direção do ex. E quando eu não busco o reino em primeiro, eu não consigo viver as demais que Deus tem para mim. Não o que você busca com as suas mãos, o que Deus tem para mim. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Aí o pastor falou assim: não sei como as pessoas conseguem fazer o impossível, que é ficar pobre. Porque isso está dentro do Corá. Aí você é filho de um pai poderoso, de um Deus tão rico, e não pede para ele o verdadeiro sentido, que é as intenções do vosso. Em tudo que se deve guardar, guarde o teu, porque dele procede a saída da vida. Ó, tudo que você aplica o coração acontece na sua vida ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aquilo que você fala assim: não, vou aplicar o meu coração e vou para cima dessa causa, que seja um estudo, que seja uma conquista, você vive ou não vive? Porque na hora que você aplica o coração, junto vai a fé. Rapidamente, lá em Gênesis, é 11 lá? Vê se você acha, 6, 11, 11, 6, vê lá para mim. Tem uma chave lá em Gênesis. Você achou? É 11, 6, 11, 6, 11? É por aí. Agora já não há mais restrições entre vós, porque todos falam a mesma, ou seja, a mesma intenção de Corá. Ninguém está em discórdia. Está todo mundo com o mesmo pensar? Todo mundo na mesma direção? Todo mundo num só pró? Imagine um lar que todo mundo ora, que todo mundo busca Cristo. Eu vou profetizar: você e sua casa servirá a Jesus. Imagine um lar que todo mundo anda de acordo com a palavra e o Espírito Santo. Só vai acontecer uma coisa na sua vida: vai ser perseguido pelas trevas, mas as trevas não vão prevalecer. E o Senhor disse: eis que o povo é o quê? Está escrito na Bíblia. Eis que o povo é o quê? É um. Era um povo, uma multidão, mas quando Deus olhava, via. Meu Deus, eu profetizo, Espírito Santo. Ele falou assim: que hoje, quando Deus olhar para nós aqui, nesse momento, Ele veja todos nós com o mesmo coração. Olha só a direção, olha só. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem o quê? Ou seja, agora não haverá mais impedir, porque eles estão em concordância. O que dois ligar na terra é ligado no céu.
E o que desligares da terra é desligado no... Deus falou assim, vamos descer lá e confundir a língua deles, porque agora não tem como parar mais eles todos falam a mesma língua. No próximo, no 7. Olha lá. Aí descemos e confundamos ali as suas línguas, para que não entenda uma língua do... Por quê? Aquilo que eles estavam tentando fazer era contra a vontade de... Mas o que eu aprendo ali? Peraí. Eles se juntaram para fazer algo que era contra a vontade de Deus. Então quer dizer que se a gente se juntar para fazer aquilo que é a vontade de Deus, nada vai parar a gente. Se a gente se juntar para fazer aquilo que Deus aprova, ninguém pode te parar. Deixa eu te falar para quem não lê Bíblia. Aqui era a construção da Torre de Babel. Eles queriam chegar até o céu. Aí Deus falou, não, vamos descer lá e confundir. Uns vai falar boliviano, africano, inglês, espanhol, italiano. Vamos descer, vamos dar uma língua para cada um. E as línguas deles serão confundidas, eles não entenderão. E eles não vão conseguir fazer mais a Torre de Babel. A Bíblia está dizendo. Aí desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendas uma língua do... Só mais um texto lá. Mais um 8. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a si. Eles estavam em edificar uma cidade. Mas aquela edificação não era a vontade de... Então deixa eu profetizar. Então quer dizer que se a gente se juntar num só propósito, nós vamos edificar essa cidade. Nem todo mundo pegou. Se a gente se juntar num só propósito, nós vamos edificar essa cidade. Camassoria, Nebasso, Emam de Comam de Soria. Então quer dizer que se a gente colocar o coração, intencionar o coração, se a gente orar no mesmo propósito, a cidade será edificada. E muitas vidas aqui conseguirá ter um coração segundo a vontade de Deus. E todos falaremos uma só língua. Todos entenderão a vontade de Deus nesta terra. E eu profetizo nesta cidade, verdadeiramente, tradição não vai mais impedir do povo conhecer o Senhor. Tradição não vai mais impedir das pessoas conhecer o Espírito Santo de Deus, eu profetizo.